Olá, eu sou o Leonardo e este é o Lugar do Livro. Seja bem-vindo. Hoje volto a falar sobre Ulisses. Eu me lancei o desafio de terminar a leitura dessa obra colossal até o dia 16 de junho, que é o Bloomsday, é o dia em que se passa toda a história contida nessas centenas de páginas. E esse é o primeiro balanço. No primeiro vídeo eu apenas falei um pouco do que era o desafio, qual era a minha impressão, porque eu tinha me mantido tanto tempo distante de Ulisses, o que eu esperava da obra, com que espírito eu encarava essa leitura. E cá estou eu, depois de ter lido 8 dos 18 capítulos. Então são 18 capítulos, 8, ou seja, praticamente metade, mas você pode olhar que eu não cheguei nem perto da metade do livro. Eu estou na página 225, de um total de 800 e alguma coisa, de 839 páginas. Então eu estou mais ou menos um pouco mais de um quarto do livro em relação ao número de páginas e quase metade do número dos capítulos. Isso significa que provavelmente há capítulos muito longos pela frente. Mas creio que já dá para dizer, já dá para ter uma ideia do que é o livro, e eu posso dizer que ele tem me surpreendido muito positivamente. Apesar de eu disse no primeiro vídeo que eu encararia como um livro, e que apesar de ser esse monstro sagrado, revolucionar a literatura e etc, eu tentaria encarar a leitura como um livro, mas não tem como não ter aquele respeito, aquela reverência por esse livro. E o que eu estou vendo, o que eu li aqui numa introdução da tradutora, da Bernardina, é que o James Joyce ele é muito bem humorado, o tom que permeia o livro é muito bem humorado. O Leopold Bloom é um personagem muito curioso, muito engraçado. A gente entra realmente na cabeça dele e sabe as maluquices que ele pensa, mas maluquices que se passam pela cabeça de qualquer pessoa comum. Então eu estou na segunda parte do livro. Eu não sei quantas partes tem, eu não fui atrás de nada sobre o livro, justamente para ler como um livro qualquer realmente. Então a primeira parte são 3 capítulos e fala de Stephen Dedalus. Você o acompanha quando ele acorda junto com seus amigos estudantes. Ele é um estudante de medicina, pelo que eu vi. Você o acompanha ele dando aula para uma turma de crianças, e você o acompanha andando pela praia e visitando sua família. Não dá para saber muito sobre o Stephen Dedalus a partir desses 3 capítulos, apenas que ele gosta muito de pensar, que ele se julga muito inteligente, ele e sua turma se julga muito inteligente e gosta de fazer citações complexas, com muita erudição, referência à religião, referência a clássicos gregos e referência a clássicos da literatura, a Shakespeare, etc. Então são capítulos complexos, porque há muita citação realmente, muita referência, e para quem não leu, como é o meu caso, acaba ficando um pouco perdido. Mas isso não significa que a leitura seja ruim. Pelo contrário, esses 3 primeiros capítulos têm fluxo de consciência, mas é uma narrativa até, digamos assim, quase ortodoxa. Você consegue acompanhar os fatos, consegue acompanhar bem o que está acontecendo. E assim, esses 3 capítulos serviram para ir dissipando um pouco a sensação de estranhamento. A partir do 4º capítulo, você começa a acompanhar o senhor Leopold Bloom, que é uma figura. Então, você acompanha em situações pequenas. Ele acorda e está preparando o café da manhã, ele resolve ir à mercearia ou à padaria,
ele faz considerações sobre o seu gato, sobre sua mulher, sobre as pequenas coisas do seu dia a dia. À medida que vai narrando, à medida que os fatos vão sendo narrados, você vai entrando realmente na mente do Leopold Bloom, você vai vendo o processo mental dele se desenhando. Então há frases interrompidas, há palavras que param no meio, e quando você se acostuma com isso, eu acredito que eu já me acostumei, pelo menos no nível que que o James Joyce vai tratando, eu já me acostumei, e o teste, digamos, foi esse o 8º capítulo. A leitura se torna muito divertida, porque o Leopold Bloom, ele, por exemplo, uma coisa que eu já percebi é que ele tá querendo sexo. Eu acho que ele chegou no dia ele está com a expectativa de ter relação sexual com sua esposa, então em tudo ele vê sinais, em tudo ele olha para uma mulher, ele olha para um pedaço de carne e vem aqueles pensamentos malucos. É engraçado, a prosa é divertida, não é uma prosa sisuda, pelo contrário. Claro, tem as invenções, o capítulo 7º é um capítulo bem estranho, a gente acompanha um pedaço da redação. O Leopold Bloom, ele trabalha como fazendo peças de publicidade num jornal, num semanário, num hebdomadário. E esse capítulo, ele é até relativamente extenso, você acompanha conversas do pessoal ali que trabalha com ele, as brincadeiras que você começa a não entender no sentido, depois começa a entender. E esse capítulo ele é escrito em forma como se fosse manchetes de jornal, pequenas partes com títulos, alguns que têm um sentido bem claro, outros que não têm um sentido tão claro assim. Mas no capítulo, esses 4 capítulos eu já acompanhei o Leopold Bloom saindo para ir para um enterro, ele lá no enterro conversando com os outros colegas, ele voltando para o trabalho, ele saindo para o trabalho agora, indo para uma biblioteca para ver alguma coisa sobre um anúncio de jornal. Então é pouco, mas ao mesmo tempo acho que já dá para ter uma ideia do que me espera. A cada capítulo que eu ia lendo, eu me sentia aliviado quando terminava. Não é aquilo, porque, confesso, eu estou lendo esperando aquele momento em que virá aquele capítulo que me fará desistir da leitura. É isso que eu estou esperando. Não desistir, porque eu estou convicto, pelo menos até agora, né, a terminar. Mas aquele capítulo que, digamos assim, estragará tudo, que vai me fazer desgostar da obra e dizer, não, realmente esse não é um livro para mim, eu só li mesmo por obrigação, etc, etc. Mas até agora esse capítulo não chegou. Eu fiquei esperando que o 4º capítulo fosse mais complexo, que o 5º fosse mais complexo, e eu ainda estou nessa expectativa. Vai chegar uma hora que realmente vai dar um nó na minha cabeça, mas até agora, sinceramente, não chegou esse momento, e os capítulos estão se tornando mais agradáveis. Claro, pode vir aí alguma coisa, porque ele ainda vai fazer muita experimentação com a linguagem, eu estou agora perto do meio-dia, entre meio-dia, no horário de almoço. Apesar de ser um livro todo experimental, com várias formas narrativas, com vários símbolos, etc. Aquele velho esquema de episódios que eu mostrei no começo, ele mostra a hora a que essa sequência, pelo menos, é linear. Então, eu estou à 1 da tarde, às 13 horas. O meu próximo capítulo vai ser às 14 horas. Então, faltam muitas horas ainda para terminar o dia, faltam muitas páginas para eu terminar Ulisses, mas o que eu posso dizer é que não é até agora o meu livro favorito, mas assim, está longe de ser um livro ruim de se ler. Muito pelo contrário, é um livro bem divertido, bem agradável, um livro que está me satisfazendo duplamente, pelo desafio de terminar a sua leitura e porque até agora, uma ótima leitura. É isso, fique ligado, eu vou avançar e no próximo vídeo eu pretendo já chegar pelo menos à metade do número das páginas. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.